Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula bastante específica chamada correspondentes bancários. Um assunto pequeno e um assunto aí que eu tenho certeza, se o aluno estudar nossa aula aqui com bastante determinação, fixando o conteúdo, ele vai ficar competitivo e ele não tem como errar em um assunto desse na prova. Professor, mas faz aquela ajuda à memória primeiro, professor. Faz aquela introdução antes de a gente entrar com correspondentes bancários, o assunto em si. Gente, olha só, vamos analisar esse termo. A palavra bancários. Bancário significa dizer, vem o quê? Vem de banco. Correspondente significa que algumas instituições vão responder pelos bancos. Professor, como assim, professor? Vamos dar algum exemplo de algumas instituições não financeiras, por exemplo, que não participam do sistema financeiro nacional, que eles estão atuando aí, estão recebendo, por exemplo, o recebimento de pagamento de boletos. Por exemplo, você já foi a algum supermercado e esse supermercado estava aceitando o pagamento de água, luz, telefone ou qualquer boletos diversos? Já aconteceu isso contigo? Não, professor, não foi de supermercado, foi numa loja de varejo, que vende eletrodomésticos. Pode acontecer? Pode sim. Então é o seguinte, são essas instituições, tá? Podendo ser participantes do sistema financeiro ou não, tá certo? Que fazem contrato com instituições financeiras e em nome dessas passam a prestar esses serviços, tá certo? Para a sociedade em geral, isso é muito importante porque você amplia aí o leque das formas de pagamento locais, os pontos de pagamento de suas contas, por exemplo, é muito utilizado para o pagamento de boletos, bloquetes, não é? Então isso é um assunto aí na qual o governo federal, inclusive, intensifica, tá? Legal? Ok, agora vamos para o conteúdo. Agora vamos explicar o seguinte, cara. Para o sujeito estudar esse cara aqui, correspondentes bancários, ele vai perguntar, professor, qual material que eu vou estudar esse assunto? Aí vou dizer para vocês, vocês devem estudar, como sempre digo, na onde? Na fonte. Professor, qual é a fonte? Cara, a fonte é uma só, não tem essa. Você está estudando conhecimentos bancários? Se tem alguma coisa relevante sobre esse assunto, pode ter certeza que esse assunto está aqui, ó, no site do Banco Central do Brasil. Não precisa comprar postilão, não precisa comprar livro sobre esse assunto, porque no site do Banco Central do Brasil é exaustivo. E pode ter certeza, se o examinador quiser cobrar alguma questão sobre esse assunto, ele vai estar buscando aqui, lá no site do Banco Central do Brasil, né? Deixa eu dar vou desligar aqui esse telefone aqui, né? Isso, pronto, né? Que telefone celular ele é muito bom, mas o telefone celular ele faz o seguinte, você perde a sua individualidade, né? Ele sempre toca, sempre não, às vezes ele toca aí em algumas situações inconvenientes, como essa, por exemplo, aqui ministrando aula, tocou o telefone, eu esqueci de colocar esse cara no silencioso, né? Desculpa aí, galera, valeu? Então é o seguinte, papo sério com vocês, aqui no Banco Central existe uma FAQ, correspondentes no país, aí ele já fala, ó, que os correspondentes são, ó, lotéricas, que são as mais famosas, né? Então, uma informação importante. O principal correspondente bancário no Brasil hoje é o que? Lotérica. Não é isso? Como assim lotérica? Você vai em qualquer lotérica do país, cara. O que tem lá é filas e filas do que para o cara pagar a conta, pode ter certeza disso, né? Então a lotérica, informação importante de concurso é o quê? É um correspondente bancário, ó. Banco Postal é o outro também correspondente bancário e pode ser outros, né? Esse outros aqui é o supermercado, é a loja do varejo, que eu falei para vocês, que que eles têm um contrato com uma instituição financeira e servem, prestam, oferecem esse serviço de correspondentes bancários. Então, vamos ler essa FAQ por inteiro, uma FAQ pequenininha, né? Que vai falar o seguinte, o que são correspondentes bancários, o que são correspondentes no país, que serviços de correspondentes podem oferecer, autorização do Banco Central, utilização da expressão banco por correspondente,
quem é responsável pelas operações dos correspondentes, pagamentos de boletos, o que é banco postal, tarifas e base normativa. Tá aí para a galera aí as perguntas, alguns esclarecimentos importantíssimos, né? Então, primeira pergunta, vamos lá. Que pergunta, né? O aluno nosso está acostumado sempre do link, né? Tá aí. Um estudo como esse aqui, cara, você estuda, além de você aprender a disciplina, você aprende a estudar para concurso e ficar competitivo. Aí, ó, clica o link, tá lá a matéria na íntegra. Sempre é bom isso, porque é sempre bom clicar no link, você sabe por quê? Porque o Sistema Financeiro Nacional está sempre em constante mudança. Cara, e esses instrumentos mudam direto. Então, professor aí, eu posso estar gravando hoje essa aula, disponibilizar para vocês. Amanhã já pode estar alterando lá no site do Banco Central essa legislação, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre coloco o link para o aluno lá consultar, verificar. É claro que não existe, dificilmente vai ter uma mudança drástica de conteúdo, né? Vamos lá, primeiro assunto. O que são correspondentes no país? Pode ter certeza que o examinador pode querer saber isso de você. E se ele querer saber isso, vai ter que responder o quê? Isso. Os correspondentes são empresas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional. Está aí uma informação importante, ó. Essa base normativa, essa decisão do Banco Central ampliou a possibilidade de pessoas de integrantes participarem do Sistema Financeiro Nacional. Ó. São empresas integrantes ou não. Por exemplo, professor, lá o supermercado que aceitava o boleto é uma empresa integrante do Sistema Financeiro? Não, mas podem ser autorizadas, né, a oferecer esse serviço que é o serviço financeiro, né? Então, os correspondentes são empresas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, contratadas por instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços, atenção, de atendimento aos clientes e usuários dessas instituições. Entre os correspondentes mais conhecidos, encontram-se lotéricas e o Banco Postal. Então, temos aí as lotéricas e o Banco Postal como representantes mais importantes, correspondentes bancários do país, né? Legal? Ok, vamos lá, facinho, né? Pergunta número 2. Que serviços os correspondentes podem oferecer? Tá aí. Eu confesso para vocês que ao preparar essa aula, eu não sabia que os correspondentes bancários, gente, poderiam prestar tanto serviço na qual eu encontrei aqui no site do Banco Central. Agora, eu sou professor de conhecimentos bancários há 14 anos, tá? Esse aqui, eu não sabia disso, gente. Já pensou se isso aqui cai no olho do examinador? Ele fala, opa, beleza, olha aqui um filé mignon que eu posso cobrar em concurso. Cara, o examinador, ele é um cara que fica pensando em alternativas, em questões interessantes, que fazem de tudo para pegar o candidato. Então, olha só, esse aqui que são os serviços, ó. Depende. Então, primeira coisa, né? Que serviço que o correspondente bancário pode fazer? Primeira coisa muito importante, ó. Depende do que tiver sido contratado com a instituição financeira. Então, é o seguinte, então aqui tem o mercado, no caso, vou colocar aqui, né, o mercado aqui. Ó. Um mercado. Certo? Esse mercado aqui, ó, faz um contrato com o banco. Esse contrato aqui, tá, que vai definir o que ele pode fazer em nome do banco. A regulamentação permite oferecer os serviços listados abaixo. Então, primeira coisa, depende do contrato do banco. Agora, é o seguinte, professor, o que a legislação permite? Que esse mercado, que é uma instituição que não é integrante do Sistema Financeiro Nacional, possa oferecer serviços, né? Aqui então, vamos lá, vamos ver, olha a gama de serviços que podem ser oferecidos. Primeiro, olha só, recepção,
encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósito à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante. Eu estou vendo o CESP elaborar uma questão falando sobre os correspondentes bancários. É correto afirmar que pode efetuar recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósito à vista a prazo de poupança mantida pela instituição contratante. Verdadeira. Só acerta uma questão dessa, gente, quem estudou. Em detalhes, quem mergulha. Tá? Eu fico vendo aí, gente, a gente recebe muito material do Brasil todo. E tem alguns cursos que o cara pega um assunto desse, assim, correspondentes bancários, e dá em 3 minutos. Gente, não tem condições. Tem que aprofundar um pouquinho, que o examinador está buscando é esses detalhes que vão mensurar se você estudou ou não. Outro ponto positivo, aliás, outro serviço, que os correspondentes bancários podem executar. Realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando a movimentação de contas de depósitos de titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante. Outra ação, esse aqui é o mais importante de todos, é o serviço que os clientes mais utilizam dos correspondentes bancários, sem forma de dúvida. Recebimentos e pagamentos de qualquer natureza e outras atividades decorrentes de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros. Ou seja, água, luz, telefone, né? Recebimento e pagamento de qualquer outras atividades decorrentes de contratos de convênios, né? Boletos, né? Prestação de serviços mantido. Você não vai pagar água, luz, telefone, etc. Gás, né? Net, Sky, né? Execução ativa e passiva de ordens de pagamentos cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários, né? Isso aqui é interessante. Já pensou, cara, no mercado 24 horas, né? E você pode ir lá receber uma ordem de pagamento. Senhor, se esse mercado tiver um contrato com uma instituição financeira e ter essa previsão, olha que baita prestação de serviços isso aqui, né? Recepção, encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante. Recebimento de pagamentos relacionados à letra de de instituição contratante, esse item 2 aqui, acontece muito onde, sabe esse item 2 aqui, vendas de carro, empresas especializadas em compra e revenda de carro. Lá tem um correspondente bancário que é autorizado aqui. Então lá essa agência lá que vende carros, usados, por exemplo, o correspondente pode receber, fazer um encaminhamento de propostas referente a operações de crédito, né, empréstimos, é claro, né, e de arrendamento mercantil, que isso aqui chama-se leasing, de concessão da instituição contratante. Então ele faz tudo lá na empresa lá de automóveis, encaminha para o banco, ele é um correspondente, né, é um canal direto, isso tem muito, né, e não só carros, mas instituições aí que necessitam de financiar seus bens e serviços para os seus clientes. Vamos lá. Recebimento e pagamentos relacionados a letras de câmbio aceite de instituição contratante. Recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito e de responsabilidade da instituição contratante. Olha aí, tudo isso aqui é importante, potencial questão de prova. O CESP, principalmente, gosta de pegar um item desse inteirinho, jogar na prova e mandar você fazer um juízo de valor. O julgamento, né? Serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem como controle de processamento de dados. Realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante relativamente a 1. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque de viagem, bem como a carga de moeda estrangeira de cartão pré-pago limitadas ao valor equivalente a $3.000 dos Estados Unidos por operação. Então olha aqui, uma informação importante, que esse cara aqui, realização de operações de câmbio. É claro que vai ser uma empresa de câmbio. Então uma empresa de câmbio pode ser o quê? Correspondente bancário e claro que vai prestar serviços o quê? Serviços de câmbio, né?
1.2, execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral ou para o exterior limitado ao valor equivalente a $3.000 dos Estados Unidos por operação e, finalmente, recepção e encaminhamento de propostas de operação de câmbio, né? Então, nós vimos aí que os correspondentes bancários podem ter diversas categorias, né? Diversos tipos. É muito importante esse tipo de instituição e de serviço, porque amplia a prestação de serviço para a sociedade. Vamos lá. 3. Pergunta importante, tá? Antes da resposta, eu quero que você responda para si próprio. Para ser correspondente, precisa ter autorização do Banco Central? Não passa para frente, espere aí. Vamos analisar? Cara, para ser correspondente bancário, eu vou ter que bater na porta lá do Banco Central? Não precisa. Apesar de ele está oferecendo um serviço do Sistema Financeiro Nacional, um produto do Sistema Financeiro Nacional. Apesar disso, mas não há essa necessidade. Por quê? Porque o correspondente bancário ele vai estar respondendo já por uma instituição bancária, uma instituição financeira, e claro que essa instituição financeira, essa sim necessita de quê? Ela necessita de autorização do Banco Central para autorizar. Então, respondendo à pergunta, para ser correspondente, precisa ter autorização do Banco Central? Resposta, não. A contratação de empresa para prestação dos serviços acima referidos deve ser objeto de comunicação ao Banco Central do Brasil. Então, ele vai ter que ser só uma comunicação, né, do banco para o Banco Central. A empresa o banco vai ter que informar lá o Banco Central que está credenciando correspondentes. 4. Pergunta legal. O correspondente pode utilizar a expressão banco em seu nome? Na altura do campeonato, espero que vocês aí já saibam essa resposta. E aí? Primeira coisa, a palavra banco é somente para banco. Correspondente bancário não é banco, né? Então é isso que diz a FAQ, exatamente. Dentro do sistema financeiro, olha aí, recordando o conteúdo, né? A palavra banco está restrita aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento e de desenvolvimento. Então, olha aí, para ser banco tem que ser só 4. Bancos comerciais, bancos múltiplos, lembrando que tem múltiplos com carteira comercial e sem carteira comercial, bancos de investimento e de desenvolvimento, né? Para as empresas não integrantes do sistema financeiro, não há restrição legal, olha aí, não há restrição legal ou regulamentar ao uso da palavra banco. Contudo, a instituição contratante deve obter autorização do Banco Central para a contratação de empresas que utilizem em sua denominação social ou no respectivo nome fantasia o termo banco, ou outros termos característicos das denominações da instituição do Sistema Financeiro Nacional, bem como das suas derivações em língua estrangeira. Ok, bank, né? Banco, bank, né? 5. De quem é a responsabilidade pelas operações dos correspondentes? Pô, isso aqui é legal, cara. Tem um mercado que eu conheço que ele está indo muito mal das pernas. E o fato que aconteceu foi o seguinte, ele era correspondente bancário, né? Então ele foi lá, ele recebeu lá todos os boletos do dia, no caixa certinho, né? E não repassou o dinheiro para o banco. Aí eu pergunto, o cliente que pagou o boleto levou prejuízo nisso? Claro que não. Por quê? Porque a responsabilidade pelos correspondentes é de quem os contratou, das instituições financeiras, né? Então pronto, já respondi para vocês, De quem é a responsabilidade pelas operações dos correspondentes? Ou seja, só terminando o exemplo, então o cara recebeu os boletos no dia, que era correspondente bancário, não repassou o dinheiro. Mas o banco validou todos esses pagamentos e depois o banco cobra judicialmente aí, enquanto uma forma de receber do cara lá que não repassou para ele o dinheiro. Legal? Vamos lá.
A responsabilidade é da instituição que contratou o correspondente. Exatamente, ele responde sim. Professor, um funcionário lá do mercado, professor, fez uma autenticação falsa no boleto. E aí? Aí o correspondente bancário responde por isso. E claro que o cliente não será lesado, né? Terá que provar isso. Os correspondentes devem informar ao público os telefones dos serviços de atendimento e de ouvidoria da instituição financeira contratante por meio de painel visível mantido nos locais onde seja prestado atendimento aos clientes e usuários e por outras formas, no caso necessário para o esclarecimento do público. Sexto, os correspondentes podem se negar a receber pagamentos de boletos? E aí? Isso aqui é uma questão muito difícil, né, que se cair em concurso público. Né? Pode se negar? E aí? Pode ser objeto de concurso? Claro que pode. Olha a resposta que está aqui. Conforme esclarecido na resposta 2, o que é na resposta 2? Resposta 2 é o seguinte: o correspondente somente vai executar o serviço que foi contratado, né? Depende do que foi contratado com a instituição financeira. Caso o correspondente tenha sido contratado para receber contas, ele acolherá o pagamento dos mesmos boletos e outras contas, água, luz, telefone, impostos, que são recebidos pela instituição financeira contratante em suas agências. Porém, nada impede que ele seja contratado somente para alguns serviços de recebimento e não para todos. Então é o seguinte, ele somente pode prestar o serviço que foi contratado, fora disso ele não está autorizado. No caso geral, atenção, olha só, ele pode recusar esse caso. A data de vencimento, os correspondentes são obrigados a aceitar. Então, caso, regra geral, se está lá o boleto para tal dia, então até tal dia eles são obrigados a aceitar. O pagamento em dinheiro de boletos emitidos pela instituição financeira contratante, mas não são obrigados a aceitar pagamentos em cheque. Se o boleto tiver sido emitido por outra instituição financeira, o correspondente também não é obrigado a aceitar o pagamento, dependendo do que tiver sido contratado com a instituição financeira. Então, o contrato faz a lei entre as partes. O que é um banco postal? Banco postal, você já sabe que é um correspondente bancário. Banco postal. Postal te leva a quem, gente? Postal te leva aos correios. Então, aí chegamos à palavra mágica, né? O Banco Postal, Serviço Financeiro Postal Especial, caracteriza-se pela utilização da rede de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, para a prestação de serviços bancários básicos em todo o território nacional. Os Correios atuam como correspondente de uma instituição financeira contratante. Então, aí, o Banco Postal é dos Correios. Isso aqui é uma estratégia muito interessante do governo federal, porque a única instituição que está em todos os municípios do país chama-se Correios, né? Então, até para usar seu gigantismo, toda essa rede de prestação de serviços, teve essa brilhante ideia também de ele ser um correspondente bancário e, claro, sendo correspondente bancários, né, eles podem estar oferecendo serviço para a sociedade. Os correspondentes podem cobrar pelos serviços prestados? Isso também está esclarecido na FAQ. Os correspondentes somente podem cobrar dos clientes as tarifas previstas na tabela da instituição contratante, elaborada de acordo com a regulamentação em vigor. Não pode ser cobrado do cliente qualquer outro valor do serviço prestado. Então, ele não pode cobrar adicionais, né? E, professor, eu quero me aprofundar no assunto, quero saber tudo sobre isso, onde eu devo estudar? Claro, na lei, na fonte, né? Apesar que essa aula aqui foi bem detalhada sobre esse assunto, eu já dou assim como dever, já me sinto como dever cumprido. Mas se você quer aprofundar, está aqui a resolução do Conselho Monetário Nacional 3954 de 2011, com alterações posteriores à resolução 3959, a 4035 e a 4042, todas de 2011, né?
Valeu? É isso aí. Encerramento inédito, né? Inédito, né? O professor recebeu via Facebook de um aluno, ele escreveu um pensamento muito interessante e ele pediu para que a gente encerrasse uma aula aí com a sua frase, né? Quem fez isso foi o Rosberg Nero Porto, né? Rosberg, ó, valeu, garoto, pela participação, muito obrigado. Disse que ia apresentar nessa aula e assim estou cumprindo a minha promessa para você. Pede ao professor para ler o meu texto na aula dele, se puder, né? Rosberg Nero Porto. Vamos lá, vou ler o texto dele. Não importa o que fazem com você, ou pensam de você. O que realmente importa é o que acontece em você. O que você pensa de si mesma, o que Deus pensa de você e o que você faz com o que fizeram de você. Diante de situações de crise, encare como oportunidade de amadurecimento, desenvolvimento de habilidades, oportunidade de usar a criatividade para soluções novas. Pense nas alternativas e possibilidade de soluções. Às vezes, para o novo modelo mental chegar, é necessário retirar velho paradigma de pensamentos que não faz mais sentido. Inovar é simplesmente criar novas ideias. Garoto, parabéns, hein? Parabéns, garoto. Gostei muito, hein? Março de 2014. Então isso aí já está registrado. E diante disso, o professor vai colocar essa aula na internet, em sua homenagem no YouTube, free para todos. É claro, aí eu vou aguardar um tempinho aí, mas eu vou colocar essa aula na internet, pode ter certeza. Valeu, meu amigo, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.